Sou o professor Dr. Ricardo Xavier Vidal e tenho colocado alguns vídeos no meu canal no YouTube sobre a questão do coronavírus. Se você quiser dar uma olhada, vai encontrar alguns vídeos bem esclarecedores sobre o assunto, especialmente sobre a questão da proteção individual contra esse vírus e da sua família também. Aqui eu gostaria de colocar uma preocupação minha. Uma preocupação minha que é a respeito de um procedimento que já é utilizado de longa data por povos, dos mais simples até os mais complexos como os nossos, da questão da incineração, queima de cadáveres. Eu fico bastante preocupado porque sabemos que esse vírus tinha provavelmente uma distribuição localizada. Acreditamos que era na China, que essa distribuição localizada seria, a princípio, na China. Acreditamos que esse vírus venha de morcegos, talvez ele tenha passado pelo gato, certos animais comem morcego, o próprio homem come morcego. Na China se come morcego como caça, é uma caça. Existem países que comem ratos, comem aranhas, comem baratas, comem vários insetos. Na China mesmo se come muito inseto. E no Oriente se come rato, né? Então, se comem ratos e também se comem morcegos. Mas é possível que tenha passado então pelo gato, que também se alimenta de morcegos, certos animais se alimentam de morcegos, e do gato tenha vindo para o ser humano. Então, ou veio direto do morcego, como caça, né, vinda para o ser humano, que é preparado em certos mercados na China, ou passou pelo gato e do gato veio para o ser humano. A princípio deve ter vindo diretamente por morcegos, já a referência de que em mercados, lá no mercado de Wuhan, mercados lá que vendem caça lá em Wuhan, foi identificado o vírus, já a referência de identificação desse vírus nesse ou nesses mercados de lá. Há também a discussão se veio de laboratórios que estudavam esse vírus, laboratório de virologia que estudava esse vírus lá em Wuhan. Seja como for, eu acredito particularmente que veio mesmo, não veio de laboratório, veio da questão do contato muito próximo de seres humanos com animais ou usando certos animais, caça, para alimentação. Então, e essa proximidade de animais é um negócio complicado, a pessoa tem que ter um certo cuidado, né? A qualquer momento um vírus, um micro-organismo desses animais, que o ser humano tem muito contato, tem gente que beija na boca gato, beija na boca cachorro, né? Então, cavalo, tem gente que beija na boca cavalo, já vi. Então, quer dizer, tem que ter muito cuidado com isso. Mas a minha preocupação especial é sobre a questão dos cadáveres que estão sendo enterrados, não estão sendo cremados. Os governos não estão tendo preocupação com a questão da cremação dos cadáveres. E quando você crema um cadáver, você vai ter aquele pó numa caixa e a família tem acesso àquele pó, ela vai ter aquele pó para levar para um cemitério, algumas pessoas deixam até dentro de casa, os restos mortais do familiar, a nível desse pó, fruto do final da cremação. Então, se você crema, você matou o vírus, acabou com o vírus. Mas se você enterra, né, você está colocando o cadáver para ser digerido por outros micro-organismos, né, que não esse vírus vai ficar lá ou cristalizado, ou vai morrer, mas dentro da célula talvez ele se cristalize. Existem vírus que se cristalizam. Eles ficam no estado de dormência, depois ele pode voltar à sua vida normal. Então, esses vírus vão estar nos cadáveres, que vão estar sendo digeridos por micro-organismos, por animais invertebrados, né, por fungos, e inclusive por animais vertebrados, né? Esses cadáveres podem ser cadáveres frescos, enterrados inclusive na terra, né? Na terra, bota a terra só por cima. Pode ser alvo de alimentação de vertebrados, quem sabe roedores, quem sabe ratos, possam se alimentar de alguns desses cadáveres.
Mas mesmo assim, se o rato, se determinados vertebrados não se alimentarem diretamente do cadáver, né? Porque você coloca numa vala não muito profunda, né? Eu vi cadáveres serem enterrados em valas não muito profundas, outros em valas mais profundas, mas é terra de qualquer maneira, né? Animais podem chegar a esses cadáveres e se alimentar deles, na falta de outro alimento. Se não tiver com abundância dos alimentos que eles se alimentam normalmente. Chegando nesses cadáveres, eles vão se alimentar, ou vertebrados, ou invertebrados, insetos, né? E outros invertebrados, podem se alimentar, e na cadeia alimentar, esse vírus, quem sabe, eu não sei, estou supondo, é minha preocupação, aqui estou externando a minha preocupação, na cadeia alimentar, esses vírus podem chegar até os vertebrados, como por exemplo o gato. Rato se alimentando de algum inseto que esteja contaminado, porque se contaminou com esses cadáveres, e aí o rato se alimenta dele, depois o gato se alimenta, e aí chega no homem. Isso é um exemplo de uma cadeia alimentar. Tem várias aí, né? Tem várias. Né? Então a preocupação é que os cadáveres estão sendo enterrados, não estão sendo cremados. Os governos tinham que ter preocupação com a cremação dos cadáveres e não com enterrá-los. Em lugares onde não tem o cadáver, deveriam ser congelados e cremados em lugares adequados, com a família tendo acesso, com a família tendo imediatamente acesso, né, e receber as cinzas desse cadáver. Obviamente que se a família se opusesse terminantemente, então teria que se enterrar em compartimentos de aço, ou de aço, não sei. De concreto não adianta muito, porque o rato rói concreto. Se o rato não tiver o alimento adequado para ele, ele vai se alimentar do que aparecer pela frente dele. Rato rói concreto. Concreto, cimento, pedra com cimento 3x1, né? 3 de areia por 1 de cimento, com pedra, o concreto, o rato rói concreto. Então ele pode chegar a acessar esses cadáveres. E se for uma parede fina, acessa com certa rapidez. Então, mas o certo seria cremar. Não pode cremar, então congelava, levava para um lugar adequado e cremava na presença dos familiares, obviamente. Agora, isso seria um dispêndio de dinheiro muito, muito grande, mas maior tem sido o dispêndio de dinheiro e as perdas econômicas que os países estão tendo com essa epidemia. Então, o que acontece? Mais adiante, queira Deus que não seja assim, e eu tenho orado para que esse vírus suma de circulação, nunca mais nos perturbe. No vídeo anterior eu orei nesse sentido, para que suma desse planeta e não nos perturbe mais, em nome de Jesus. Mas nós sabemos que existem leis biológicas que o próprio Deus colocou, o próprio único Deus vivo, verdadeiro, eterno, Pai do nosso único Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele mesmo colocou leis biológicas, que Ele não vai alterar, a não ser se Ele tiver total e absoluto interesse nisso, né? E Deus tem interesse sim, nós temos interesse, nós fomos feitos à imagem e semelhança dele. Então ele tem os interesses dele, só que os interesses dele são absolutamente santos, verdadeiros e perfeitos. Mas então veja, se o vírus continuar num relacionamento biológico com esse planeta Terra, na cadeia alimentar, ele pode chegar novamente ao ser humano. E aí chega novamente ao ser humano, passando por todos esses seres da cadeia alimentar, desde micro-organismos até invertebrados, vertebrados, chegando ao ser humano, ele pode vir com muitas outras mutações, né? Que pode então se tornar um vírus ainda mais eficiente no contágio, né? Na transmissibilidade, pode se tornar um vírus ainda muito mais eficiente na virulência, na agressividade. Olha só o problema que o ser humano está criando, porque não está tomando os devidos cuidados com a cremação desses cadáveres. Olha o que pode acontecer no futuro. Espero em Deus, em nome de Jesus. Queira Deus que em nome de Jesus não aconteça nada disso. Mas estou colocando minha preocupação para que os governos comecem a se preocupar e comecem a cremar, obviamente dialogando com a família, explicando isso que eu estou falando aqui, do risco que é para a natureza e para as gerações futuras, dos cadáveres não serem cremados, entendeu? Dos riscos que nós estamos correndo, podemos correr com um problema ainda mais sério, vindo desse mesmo coronavírus. Já saiu aí, eu acompanho muito Globo.com, G1, tem gente que reclama da Globo, eu assimilo o que é bom, né? Ouço de tudo e retenho o que é bom. Seja na Globo, seja lá em qual rede de televisão, qual
rede de informação que exista. Né? Então, veio na Globo que já existem três variantes desse vírus no mundo. Já se identificou 3 variantes desse vírus no mundo, fruto das mutações que ele apresenta. Por isso que você tem que tomar vacina do vírus todo ano, porque ele apresenta muitas mutações ao longo de um ano. Então aquela vacina do ano passado já não serve para esse ano. Então um vírus, até porque ele tem uma vida muito curta. Então, para ele, assim, é igual um roedor. Por exemplo, nós vivemos, vamos supor que a gente viva cerca de 80 anos, 70, 80 anos. Um roedor vive 2 a 3 anos. Um rato ista, rato de laboratório, aquele rato branco, vive aí cerca de uns 3 anos, 2 anos e meio, 3 anos. Então, as coisas acontecem muito mais rápido para eles do que para nós que temos mais idade. Para o vírus, então, ele dura, não sei o tempo que dura um vírus, não me recordo, já até estudei isso, mas não me recordo. Mas se ele durar alguns dias, algumas horas, alguns dias, né? A pessoa fica infectada durante aí 3 semanas, que ele dura em 3 semanas. Então, a vida dele sendo tão curta, as coisas nele acontecem muito, muito rápidas. Então, as mutações vão acontecendo, ele vai gerando novos vírus. Então, isso, na cadeia alimentar, pode causar mais danos mais adiante. Queira Deus que não, em nome de Jesus, porque vão ser nossas gerações que vão enfrentar isso aí. Quem sabe nós mesmos ainda, daqui a alguns anos. Então, por que está fazendo isso? É para assustar? Não, é para chamar a atenção das autoridades para que comecem a investir eficazmente, eficientemente, vigorosamente na cremação dos cadáveres, com toda a dignidade, com os familiares presentes, sendo explicado para os familiares todas essas questões que eu estou explicando, os riscos que correm se for enterrado, mesmo se for enterrado numa caixa de concreto, roedores passam por ali, mesmo que o roedor entre e não se alimente do cadáver, ele dá acesso a invertebrados a entrarem lá, que vão se alimentar, né, dos cadáveres. Entende? Mas os roedores podem se alimentar e outros animais podem se alimentar. Então, né? E se é na terra, então é muito mais fácil. Então, os problemas que podem ser criados porque os governos não estão atentos a isto. O governo brasileiro só está cremando quem pode cremar, quem tem dinheiro para pagar, quem tem a opção de poder fazer isso, porque tem dinheiro. Mas o governo brasileiro já devia estar, todos os governos de todos os países, mas o governo brasileiro, não apenas federal, mas estadual, municipal, deviam estar atentos a essas coisas e cremando, insistindo com as famílias, explicando, insistindo com as famílias para que permita a cremação, com as famílias presentes, então, para que não coloquemos em risco nós mesmos daqui a alguns anos, nossos entes queridos, e as gerações futuras que podem enfrentar um problema ainda mais grave, porque vejo que são muitos, são 300 e até alguns dias atrás, 2, 3 dias atrás, hoje é dia 24, até uns 2, 3 dias atrás eram 315 mil pessoas mortas no mundo. No Brasil já passou de 21 mil pessoas, 21 mil pessoas. Passou de 20 mil, passou de 21 mil pessoas. Então, esse vírus está colocado na natureza, estava num local restrito, provavelmente na China, numa determinada espécie de morcego, e agora está no mundo inteiro, nos cadáveres que estão morrendo, que estão sendo enterrados, não sendo incinerados. E não sendo incinerados causam todos esses riscos que eu já mencionei. Né? Especialistas, outros especialistas mais específicos dessas áreas poderão dar maiores esclarecimentos. Eu sou mestre em patologia, né? Sou biólogo, bacharel e licenciado em ciências biológicas, tenho especialização em desenvolvimento cardíaco intrauterino, tenho também uma especialização em saúde mental e atenção psicossocial, sou mestre em patologia, PhD na área da saúde, tenho um pós-doutorado em pesquisa clínica. Mas tem pessoas que têm um currículo muito mais específico para essa área microbiológica. Eu não sou microbiologista, não sou virologista, mas já estudei virologia, já estudei microbiologia em todas essas áreas que eu trabalhei, né? Tanto na área de ciências biológicas, como na área de patologia, como no meu PhD na área da saúde. Eu estudei virologia, microbiologia, estudei micro-organismos. Então, alguma coisa eu entendo. Então, estou colocando essa questão, essa minha preocupação, para que os governos reflitam sobre isso e comecem a incinerar os cadáveres.
Infelizmente, não tem mais como tirar os cadáveres e reincinerá-los. É complicado. Mas não seria ruim se a família permitisse. Se a família permitisse, não seria ruim fazer uma exumação dos cadáveres, incinerar. As famílias que permitissem isso deveriam ser, então, esclarecidas sobre essa questão. Porque estamos enchendo o Brasil com esse vírus, enterrado na terra. Não sabemos se ele vai morrer ali ou se ele vai passar por uma cadeia alimentar. São questionamentos que eu estou colocando, né? São dúvidas que eu tenho. Ele vai morrer ali ou ele vai passar na cadeia alimentar? Então, fica esses questionamentos para que outras autoridades, outros professores, outros doutores, outros cientistas possam refletir sobre o assunto, pessoas que sejam de especialidades mais específicas, para que possam então esclarecer melhor esse assunto aí. Então, muito obrigado, Deus guarde e abençoe todos e que nos livre desse vírus, que de fato ele morra juntamente com os restos mortais humanos que foram vitimados por eles mesmos. Deus guarde e abençoe todos em nome de Jesus. Amém.